Vocês começando o Conexão MM5, programa que toda semana vai discutir os aspectos mais relevantes da conjuntura nacional e internacional com o camarada Léo Leal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Léo. Boa noite, André. Boa noite, camarada. Quero dizer que é sempre um prazer estar aqui debatendo com o camarada e que as pessoas que também venham nos assistir nesse programa Conexão MM5, com todos os percalços, é uma conquista, né? É um espaço que a gente tem trabalhando e procurando cada vez fazer com que ele tenha mais visibilidade e tenha uma referência de discussão política no âmbito da esquerda. O tema de hoje é do nosso programa, Léo, que eu vou lembrar aqui, camarada sabe muito bem, mais do que eu, chacinas e morticínios, causas estruturais. No dia 28 de outubro, como todos sabemos, houve aquela chacina policial lá nas favelas do Alemão e da Penha, que resultou em 121 mortos. A gente já abordou inicialmente esse tema, né, Léo, na semana passada, mas agora vamos dar uma aprofundada aí nessa questão que é necessária do ponto de vista da ótica materialista, né? Como é que você, camarada, iniciaria na noite de hoje a abordar este tema a partir deste título que nós demos para hoje? Boa noite, mais uma vez. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. A gente tem... Boa noite ao camarada João Renato Diniz Pinto, direto do interior da gloriosa Minas Gerais. Mas, olha, a gente tem que aprofundar nesse assunto. A mídia, evidentemente, como nós vamos falar hoje, não interessa aprofundar, procurar causas estruturais, porque procurar causas estruturais significa procurar saídas estruturais, soluções estruturais. É claro que a mídia burguesa não vai fazer isso. E a esquerda, o resto da esquerda brasileira, com muito honrosas exceções, certo? A gente deixa sempre aberto para exceções, porque podem surgir. Não está interessada em causas estruturais. Está interessada a utilizar o fato para obter ganhos eleitoreiros. É dessa questão que se trata. Certo? Então, a esquerda também não busca, a gente não pode fazer uma análise, né, da omissão, da inexistência de uma discussão a respeito do que há de determinante mesmo, certo? Desse tipo de fenômeno social, porque é social. Vamos deixar claro, não é maldade de ninguém. Evidentemente que uma pessoa, se é que a gente pode chamar de pessoa, como o Cláudio Castro, certo? Tem uma culpa decisiva, uma responsabilidade decisiva. Mas, como disse o Marx, e nós somos marxistas, os homens fazem a história não como eles querem, mas a partir de circunstâncias herdadas. Isso. Certo? E hoje nós vamos procurar quais são essas circunstâncias herdadas que dão espaço a que um verme, como esse Cláudio Castro, faça o que ele fez. Certo? Então, é disso que se trata, né? Vamos atrás disso. Vamos ver se a gente ajuda aos companheiros que nos honram com sua audiência e presença aqui na live né, se sintam contemplados nessa busca de causas estruturantes. De uma maneira assim, bem simples, né, nós dividimos a discussão em 3 pontos: causas econômicas, causas políticas e causas ideológicas, certo?
Eu acho que com isso a gente consegue somar os fatores determinantes em nível estrutural, certo? Causas econômicas. Vamos ver a história econômica do país. Uhum. Em última instância, ela que vai criando consensos que vão determinar, por sua vez, comportamentos, certo? Uhum. Então, os fatos econômicos são aqueles, os fatos históricos, no caso da história econômica, né? Os fatos históricos são aqueles que determinam comportamentos posteriores. Sinteticamente, é isso. Eles marcam uma era de criação de valores. Esses são fatos históricos verdadeiros. Não palhaçada como 7 de setembro, mas fatos históricos verdadeiros. Do ponto de vista econômico, o primeiro dele é o colonialismo. O Brasil foi criado, um país foi criado a partir de uma situação colonial, de um país colonial. No início foi apenas, logo no início, no século XVI, foi uma colônia de exploração. Não era de povoamento, como foi diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, certo? Mas no início era uma colônia de exploração. Exploração de quê? No caso, era do pau-brasil, que era, né, uma matéria-prima importante para a nascente indústria têxtil para colorir os tecidos. O nome, como se sabe, pau-brasil, vem de brasa, é um consenso. Outros falam origens da antiguidade arcaica e tal. Não, a origem mais consensual, porque vem de brasa, que é vermelho, é um vermelho forte, quem conhece a árvore sabe. Então, essa é uma árvore que tinha em toda a costa brasileira, e foi a primeira coisa. Foi a primeira exploração. E aí houve escravização dos índios, certo? Dos indígenas. Ou seja, o modo de produção, desde o início no Brasil, passou pela escravidão. E essa escravidão, veja bem, foi legitimada, como diria um filósofo que estuda isso mais a fundo, foi reificada, foi coisificada, como se fosse um fenômeno da natureza. Escravidão é natural, certo? O filósofo se chama Lukács, George Lukács, húngaro, marxista, um dos fundadores da Escola de Frankfurt. Mas então, foi reificada. E o diabo é que isso permanece até hoje. Veja bem, isso está na gênese desse país. A escravidão está na gênese desse país. Tudo bem. Outros países da América Latina sofreram isso, dada as suas condições de capacidade de produzir bens muito úteis para o consumo, não interno, mas para o consumo, no caso, europeu, certo? Por que a Argentina? A Argentina tinha um clima diferente, mas você vendo, né, daí para cima, havia um clima que produzia coisas que na Europa era importante, supervalorizada, certo? Uma delas foi para o Brasil, mas isso foi dilapidado em curto prazo e os indígenas, tem que falar indígena, não pode falar índio não, porque os zongueiros brigam, né? Os índios, sabiamente, se refugiaram no interior, no meio da Mata Brava, cheia de cobra, cascavel e flechas envenenadas, né? E os portugueses falaram, não, nós não vamos buscar os escravos, que já era um comércio importante, foi o que enriqueceu a Inglaterra, em última instância, procurar essa escravidão. Então, escravidão africana, né? Então,
esse escravismo indígena não dá para aprofundar, certo? Mas eu queria destacar o papel dos bandeirantes, que tanto no século XVI, no final, como no século XVII, e até parte do século XVIII, eram bandidos que formavam quadrilhas. Vamos deixar isso claro? Não vamos perder a oportunidade. Bandeirantes eram bandidos que formavam quadrilhas para escravizar índios, certo? E, eventualmente, descobrir algum mineral, ouro, prata, um mineral de valor. Mas, fundamentalmente, aí, nesse caso, o camarada Márcio Vieira, vamos fazer isso, porque essa pergunta é importante. Por que a escravidão está na gênese da formação social brasileira até, mas não está em outros países que também exploraram o trabalho escravo? Se explorar o trabalho escravo, camarada, é uma pergunta importante. Também tem uma gênese escravagista. Você pegar de Bolívia para cima, até no Chile, hoje a gente vê muita gente chamar Lautaro no Chile, teve um indígena, né, lutador contra essa escravização. Porque no caso do Chile foi diferente daqui do caso brasileiro, porque eles lá era principalmente mineral, cobre, certo? Que se descobria outros minerais. No caso do Brasil, foram produtos, principalmente, primeiro o pau-brasil, depois o açúcar, etc., que eu vou entrar. Mas eu falei que na Argentina não houve, porque a Argentina produzia coisa, tinha um clima, é a causa material, tenha dúvida. Tinha um clima propício a produzir coisas que eu produzia na Europa. Como diz um historiador, certo? Uma ilhota no Caribe, produtora de açúcar, certo? Quem falou isso foi um historiador chamado Leo Huberman, americano, marxista. Disse isso: uma ilhota no Caribe tinha mais valor para a Inglaterra do que todo o continente Pois sul-americano. é. Porque era uma grande produtora, não vamos chamar de ilhota, mas o que é hoje, né, já era, Uhum. né? A Dominicana, então, não chamava República, né? Mas então a Dominicana, que pegava o atual Haiti e a República Dominicana, Cuba, aquilo era uma fortuna, certo? Aquilo valia mais do que o resto, quando ainda não estava muito clara a existência desses minerais ricos. É muita coisa, né, para entrar, que no século XVIII passou a ter importância, mas antes não. Então, vamos ficar bem claro. O que era? Escravidão. Tá? Isso, e os bandeirantes eram pilantras, bandidos, assassinos, certo? Que iam para o interior escravizar índios, estuprar as mocinhas indígenas e etc. e tal. Aí tem nome, que os bandeirantes, Avenida dos Bandeirantes, não sei o que lá, os bandeirantes. Bando de facínoras. Facínoras. Vamos deixar isso claro. Bem, nesse quadro, o Brasil tinha, na época de descoberta, alguma coisa, há divergência na historiografia, mas alguma coisa como 7 milhões de habitantes, ou 7 milhões de indígenas. Né? Hoje estão reduzidos, se é que são indígenas mesmo, tem muito picareta que vai para lá e fala que é índio, mas não é. Nas tais aldeias, fala-se em 1.500.000. Isso aí tem muita discussão em torno disso. Mas... Então, esse quadro era a partir do século XVIII, a economia brasileira
passa a ser caracterizada como uma colônia não só de exploração, certo? É também uma colônia que ela é mais ou menos clássica de exploração e povoamento. Porque o povoamento não significou, bem como em outros países, um momento curto de extermínio. Foi um extermínio prolongado, dada a dimensão do país, as diferentes etnias, 200 ou 300 etnias, 180, 190 línguas, costumes diferentes, resistências diferentes. Tinha tribos, inclusive no litoral, que comiam carne humana, certo? Antropófagas, no caso do tal bispo Sardinha, né? Mas também, como aquelas lá, onde foi oficialmente o descobrimento, que não foi o descobrimento do mundo, sabe? É outra palhaçada, o descobrimento do Brasil, onde aportou a frota de Pedro Álvares Cabral, aqueles índios eram pacíficos, receberam de braços abertos e tal. O invasor, certo? Então, a partir daí, nós temos a exploração e povoamento, isso principalmente no século XVII e século XVIII, certo? Porque nesse quadro nós tivemos uma intensificação brutal, certo? Da escravização de africanos, né, que eram trazidos à África já escravos, vamos deixar isso claro. É outra coisa, há quem estuda isso, e muito importante, mas já está provado que os escravos trazidos da África, do Brasil, naqueles navios negreiros terríveis que tem aquela poesia de Castro Alves, bem um retrato muito bem construído. Sim, bem lembrado. Já eram prisioneiros, certo? De tribos mais fortes na África que desenvolviam campanhas de aprisionamento de escravos lá para vender para os traficantes, principalmente ingleses, que traziam os escravos para a América, certo? Vamos deixar isso claro. Não dá para entrar em detalhe aqui, mas as provas são mais a historiografia é mais do que documentada a respeito disso. Mais do que documentada. Então, nós tivemos, então, já no século XVII, principalmente, exploração de cana-de-açúcar em São Paulo, que é por onde começou, na capitania chamada, então, de São Vicente, nessa área ali do litoral paulista, e no Nordeste, plantação de cana. O Sul era uma terra de ninguém, que foi disputada depois a ferro e fogo, né? Mas não vamos entrar aqui nesse caso. Mas, enfim, o Sul só foi colonizado já no século XVIII, no final do século XVIII, quando chegaram, partindo de São Paulo, os ocupantes do Rio Grande do Sul, e aí entrou aquelas divergências de fronteiras com a Argentina e com o Uruguai, enfim. Mas o Sul vamos deixar por enquanto, né? Mas a partir de São Paulo, você tem já uma economia, certo? Baseada na escravidão, certo? Na escravidão, que foi o grande chamado ciclo da cana-de-açúcar, que conviveu, né, a partir de um momento com a emergência do chamado ciclo do ouro no século já XVIII, início do século XVIII, quando se descobriram jazidas de ouro e diamantes em Minas Gerais, hoje Minas Gerais. É bom de dizer, muito claro, quem é que trabalhava nas minas de ouro? Escravos.
E nisso o Brasil compartilha, enquanto um país subdesenvolvido, mas compartilha com o Equador, com Bolívia. No caso da Bolívia e do Peru foi um caso muito sério, de morticínio assim, só numa mina, numa cidade, numa localidade chamada São Luís Potosí. Hoje é na Bolívia. Antigamente não sabia direito o que era antes de definir isso como processo de libertação só no século XIX, mas em São Luís Potosí foram 600 mil indígenas assassinados na captura do ouro, certo? Só em São Luís Potosí. Bem, então, nesse século XVIII, você teve a emergência, além da predominância da cana, você tem a emergência, com base na escravidão, do chamado ciclo do ouro. Certo? Bem, eu quero deixar claro isso porque é importante que se trata de escravidão. Nos compêndios oficiais da história do Brasil, se toma isso como natural. Uhum. Até diz, olha para você ver, André, quando eu estava no curso primário e secundário, há bastante tempo, era ensinado na escola, isso eu vi, ninguém me contou, que os índios eram preguiçosos, por isso que buscaram. Eu peguei aulas assim, Léo, peguei livros assim didáticos. Você é mais novo que eu, pegou também, né? Olha para você ver, olha para você ver. Inclusive uma palhaçada que não estudava. Você tinha 4 ramos étnicos no Brasil, Tapuia, no Aruaque e Tupi, parece, eu me esqueci, eu já estudei isso, mas já esqueci. Mas havia subgrupos enormes, com línguas diferentes e etc. e tal, e todos eram preguiçosos. Olha para você ver. Mentira! Certo? Mas, enfim, e elogiavam os escravos por serem escravos. Olha para você ver, a escravidão elogiada. Não tem um livro famoso do Erasmo de Roterdã chamado, né, O Elogio da Loucura? Sim. O que predomina nesse quadro é o elogio da escravidão. No Brasil existe o elogio da escravidão até hoje. Não, ele trabalha bem, ele é bom trabalhador, chega cedo, se dedica à empresa e etc. Isso é elogio da escravidão. Isso não começou agora, não. Certo? Então, é muito importante deixar isso. Então, no século XVIII, nós tivemos a emergência da mineração. No século XIX, você teve algo como uma economia ainda baseada na escravidão, certo? Do açúcar e do surgimento da cultura do café, certo? Minas e São Paulo, até ali, e na Bahia, principalmente. Tem até música que faz alusão a isso. Você tem o que se poderia chamar, no século XIX, da emergência do café como principal esteio da economia brasileira. A isso se soma, veja bem, é importante, se soma, aí já começa um ciclo importantíssimo, a emergência da imigração, certo? Imigração, principalmente, né, japonesa, italiana e alemã, porque as lutas de classe na Europa se aguçaram. Você lembra dos trabalhos de Marx a respeito da crise de 1848, foi quando foi escrito o manifesto.
sacudiu. Marx até falou, né? Um fantasma espanta a Europa, o fantasma do comunismo. Se desarrumou, mas naquela região, naquele quadro histórico, houve uma concentração de propriedade em que, na prática, se matavam os últimos resquícios de uma economia medieval, com a emergência de uma economia capitalista. E, com isso, milhares, milhões e milhões, inclusive da Irlanda também, Alemanha, Holanda, de gente que foi expulsa de suas terras e infestaram as ruas das capitais europeias, trazendo problemas gravíssimos de instabilidade. Então, o bondoso imperador do Brasil, Dom Pedro II, abriu as portas para os imigrantes para trabalhar na expansão da economia cafeeira, de uma indústria que começava a surgir, mas principalmente na agricultura. Aí você tem, né? A gente vê até hoje o Brasil se transformou num mosaico de culturas e etnias, certo? Com essa do século XIX. Aliás, na minha região, eu sou do Nordeste de Minas, certo? Na minha região o que tem mais é alemão, certo? Tem mais alemão, tem árabes, tem muito nordestino fugindo daquela grande seca, aquela mentira que o Dom Pedro hipotecou as joias da coroa para atender a seca do Nordeste. Mentira. Mentira, isso. Mentira. Nordestino. Ali começou o fluxo de nordestinos em direção ao sul do país. Teve outros depois, muito importantes. Certo? Mas até hoje aconteceu um fato curioso. O Brasil, que passou, eu vou chegar nisso, por um processo de industrialização no século XX, está voltando a ser um produtor de produtos agrícolas, de exportação. A principal pauta produtiva do Brasil não é a indústria, é a agricultura, porque com o crescimento e o avanço da tecnologia, você tem uma colheitadeira daqueles fascistas lá do Centro-Oeste, certo? Que faz o trabalho de 200 trabalhadores, 200, se fosse escravo, se fosse, né? Fazia. Então, o campo passou a produzir muito através, e aí você tem aquele caso da exploração da mais-valia relativa, mas não é o caso de entrar agora. Mas, então, é curioso isso. O Brasil chegou num ponto, passou, foi lá em cima. Uma reprimarização, né? Uma certa reprimarização da economia, né? Exatamente. O setor primário, né, que é a agricultura e pecuária, o setor primário passou a superar o setor secundário, que era o industrial, e o terciário é comércio, banco, etc. Mas, então, esse é isso. Sempre, e aí eu tenho que entrar na questão central, nunca, ao contrário dos países centrais. Essa é a diferença do que se chama país periférico, e você pode botar toda a América Latina aí, e os países centrais, pode botar a Europa e Estados Unidos, e pode botar a Ásia também nos periféricos, certo? Essa é a diferença. A economia não está voltada para a produção de bens e serviços a serem apropriados pelos locais, principalmente, mas para ser apropriado fora. Isso até um certo ponto, certo? Mas a classe trabalhadora jamais, como foi na Inglaterra, como foi nos Estados Unidos, como foi na França, no Luxemburgo, Holanda, etc. e tal, nesses países, a classe trabalhadora passou a usufruir, certo, de uma lógica de produção e consumo na economia. Engels fala disso no seu Antidure, um livro chamado Antidure. Engels trata disso, certo? Ele falou, não, foi Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Ele falou que na Inglaterra nós não podemos falar propriamente de
explorados, pelo contrário. São exploradores porque usufruem do trabalho escravizante que a Inglaterra faz fora da Inglaterra ou na periferia, certo? Nos países periféricos, essa diferença histórica é fundamental do ponto de vista econômico. Então, nós continuamos como escravos. Que Marx até chamou de escravidão branca, quando, no caso do Brasil, veio no século XX um processo de substituição de importações de produtos pouco sofisticados, de consumo direto, xícara, sapato, roupa, etc., de consumo imediato. Em economia chama consumo ligeiro, certo? Houve esse processo, certo? Aí entra o papel das guerras. Na Primeira Guerra Mundial, houve uma escassez, né, desses produtos, na fabricação desses produtos lá na Europa. Então, passou-se a fabricar, abriu-se um ciclo de substituição de importações no Brasil, certo? Aí subiram os Matarazzos, aquele que a gente chama Matarazzo produzia gordura, não sei o que mais. Bem, aquela chamada burguesia autóctone. Mas sempre, no caso, já dependente, certo? Dependente do mercado externo, dependente de financiamentos externos e assim por diante. Essa substituição de importações, aí começa, não era para o uso fundamental do proletariado, para aqueles que trabalham. A miséria continuou. Era para uma classe burocrática emergente, certo? Ali começa a aparecer a coisa, que vai aparecer na ditadura de uma maneira clara, certo? E decisiva, certo? Esse mercado interno era um mercado não constituído pelos trabalhadores, certo? Eu estou falando desses já imigrantes, tanto da cidade quanto do campo. Não era para eles, era por uma classe média socialmente emergente, certo? Aí teve um processo de urbanização do país, certo? E uma burocracia cresceu demais no Império, e depois, como consequência, né, nesse processo de substituição durante já a jovem República, né, no século XX. Então, isso é importante. Uma característica dessa substituição de importações foi a manutenção do arrocho salarial. O que é arrocho salarial? Se um trabalhador ganha 50 mil reais, está ganhando muito ou pouco. Você tem que fazer um quadro de comparação com as economias do mundo. Senão você não tem parâmetro, certo? O salário existe para o trabalhador reproduzir sua força de trabalho, sua própria força de trabalho. Mas há variações aí a depender do quadro internacional. Estruturalmente, existe uma estrutura, como herança dos processos colonizadores, existe, de colonização, todos eles, existe uma diferença estrutural de salários. No centro se ganha X, na periferia, X sobre 10, certo? Ou seja, se recebe mais um mínimo do mínimo do mínimo em relação ao que se ganha no centro. E, particularmente, André, preciso dizer que o salário do Brasil é o 7º pior da América Latina toda. É verdade, verdade. Um dos o piores salário do mundo. Do mundo. Então, é preciso deixar isso claro,
O caso do Brasil. E isso é normal. As estratégias de desenvolvimento e de criação de valores passam por isso e ponto. Isso é, como dizia o Lukács, reificado. Isso é tomado como natural. O trabalhador tem que passar fome mesmo. Aí se entra um processo ideológico de que eu vou falar, de que você não considera o trabalhador gente. Não é gente. E daí vem o morticínio. Daí vem, certo? Ele não é valorizado do ponto de vista da economia, e depois vão ver da política e da ideologia, então não é gente. É um nada, né, Léo? É um nada. É no máximo, né? E depois nós vamos falar do conceito de capital sobrante, você vai ver que tem gente, como falamos né? Na live passada, né? Exclusão dos excluídos. Mas vamos chegar lá, vamos devagar, porque o assunto é meio necessita certo detalhamento e a gente acaba se perdendo. Agora, há um fato de natureza socioeconômica que não tem se destacado nos estudos de forma significativa, que deveria ser pensado. Certo? É isso. Ninguém leva isso a sério. E é a questão definitiva. Entre as várias análises que você pode fazer do golpe de 64, de 1964, já estou falando do século XX, né? De 1964, um fato estruturante, ou seja, que determina as demais relações econômico-sociais. O fato histórico estruturante foi a proeza, entre aspas, da ditadura de criar uma classe média com um enorme poder de consumo. O Brasil nunca viveu um arroz salarial naquele processo de acumulação dos 20 anos da ditadura. Foi um processo de miserabilização de tal forma para garantir a criação desse mercado de consumo de nível mundial. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas isso é decisivo, certo? Esse mercado é uma classe média no Brasil, com um poder de consumo criada a partir de quê? Do arroxo salarial da ditadura. O Brasil nunca teve tanta favelização. A causa da favelização no Brasil e do esgotamento de recursos públicos para atender saúde, educação, etc., saneamento, a causa disso foi o processo de acumulação no tempo da ditadura, certo? Que matou gente de fome, que criou favelas enormes. Qualquer cidade no Brasil. Vamos falar assim, de 100 mil habitantes para cima, e são várias, está cheia de... Qualquer uma está cheia de favelas. O Brasil é um país favelizado. É porque a favela do Rio de Janeiro... em São Paulo tem também. No Rio Grande do Sul, Porto Alegre tem. Em Salvador tem muita. Em São Luís, tem muita também. É em todo o país. É um país favelizado. Causa? Tem essas causas dessa herança político-ideológica e econômica do tempo da própria criação do país, mas a ditadura de 64, e o PT anda elogiando Delfim Neto, viu? Que foi o ministro, inclusive ladrão da economia da ditadura, o chefão. É preciso dizer isso. A relação da criação dessa classe média com um alto poder de consumo, que é base, inclusive, do fascismo, hein? Depois vamos voltar. É essa classe média com o empobrecimento dos trabalhadores. Dos trabalhadores. Léo, só para uma relação de causa e efeito. Fala, Léo. Não. É só uma coisa interessante da tua análise, né? Porque
como está sendo muito boa essa discussão hoje, camarada, porque você coloca. Eu estava pensando uma coisa que você já falou para mim, né, já conversou inúmeras vezes, mas você está juntando causas que têm a ver com características de cada formação social, né? Que, né, o governo, o jogo de forças, com questões estruturais. Eu pensei muito naquilo que Marx fala da tendência à miserabilização do proletariado, né? Tá lá no Capital, né? Ele fala, está condenado, assim como, né, Prometeu, né, amarrado a um penhasco, etc. e tal. O penhasco, não, como é que chama aquela cadeia de montanha que separa a França da Espanha? Esqueci agora. Mas, enfim, ele fala isso mesmo. Mas, enfim, não é Alpes, não, é outro. Mas, mas, mas é disso que se trata. Foi o grande feito cruel do golpe de 64. Quando se analisa o golpe de 64, vamos acabar com essa babaquice que acabou a democracia, que não acabou a democracia, porque não. Muita gente, claro, foi perseguida pela ditadura, eu fui também e sofri tal, tal. Tudo bem. E quem está, né, como diz o outro, né, quem está na chuva para se molhar. Agora, vamos falar, pô. Você dizimou todo um país, cara. Você condenou às agruras do inferno toda uma população de trabalhadores, cara. É disso que se trata, e isso tem que se falar. Isso tem que se falar. O que há hoje no Brasil, desenvolvimento tecnológico e que não sei o quê, e computação, e o vale disso, o vale daquilo, está ligado com essa acumulação, vamos chamar assim, entre aspas, de primitiva, que a ditadura fez, criando essa classe média enorme no Brasil, reacionária fundamentalmente. Fascista, né, Léo? Fascista. Consumista. Não estou falando da classe média intelectual, não. É de uma classe média de altíssimos funcionários, não só do Estado, como da empresa privada, e pequenos proprietários, médios proprietários, muito dono de posto de gasolina, gente, dono de hotéis, não sei o que, o diabo, certo? No comércio, certo? É disso que eu falo, consultores disso e daquilo. Às vezes, nunca vi tanta consultoria como no Brasil. Mas, enfim, você tem um marco aí na história do país, que foi a criação dessa classe média, com o correspondente empobrecimento dos trabalhadores, do segmento dos trabalhadores. Que às vezes eu penso, André, sofrem até mais que os escravos, certo? Que passam fome. Eles davam alguma coisinha para o escravo comer, né? Aqui tem gente que passa fome mesmo. Fome, certo? Bem, mas então, a síntese que se pode fazer de toda essa trajetória econômica, eita, 43 já, essa trajetória econômica, é que os trabalhadores jamais foram objetos estratégicos, táticos, sim, em determinado momento. Certo? Ninguém vai dizer que o João Goulart, na época do segundo governo Vargas, não fez um aumento, quando ele era ministro do Trabalho, de 100% do salário mínimo. Teve coisas assim, táticas, momentâneas, pontuais, como se diz hoje, né? Mas estrategicamente é a mesma coisa. É a mesma. Sempre. Então, a síntese é essa. Os trabalhadores nunca foram objeto de uma política que os priorizasse, como a grande maioria da população, que os priorizasse. Certo? Sempre foram instrumentos, máquinas produtoras de lucro para a burguesia e seus asseclas da classe média. Na política, bem rapidamente,
Na época da colônia, é aquilo que você, a expressão que você já usou em conversas comigo algumas vezes, né? Para falar de arbitrariedade, covardia e Uhum. tudo que você pode pensar, você fala tiro, porrada e bomba. É isso. Exatamente. Vamos deixar isso bem claro. Na colônia, os trabalhadores não tinham direito absolutamente algum, certo? E eram tratados, sei lá, como coisa, como tiro, porrada e bomba. Inclusive, vamos adiante, depois da proclamação da República. Certo? Então, inclusive depois da independência do Brasil, melhor dizendo. Desde a independência do Brasil. O Brasil na colônia foi assim, e no Império foi assim também. O Império brasileiro era escravocrata. Vamos dizer, claro, Dom Pedro II, enaltecido, escravocrata. Princesa Isabel, escravocrata. Aquela história, eu falei na live passada, né? Aquela mentira, de que ela se insurgiu contra o sistema e proclamou a real. Estão achando que aqui tem palhaço, né, para contar isso para a gente. Está achando. Bem, então você teve na colônia e no império o trabalhador levando tiro, porrada e bomba. Somente os portugueses, descendentes diretos e aqueles pendurados na estrutura do Estado eram considerados gente. O resto, Verdade. vamos deixar claro, escravo não é gente para eles. Assim como hoje para a burguesia, trabalhador não é gente. Os burgueses chamam os trabalhadores de formiga. Ih, é formigueiro aí. Você está entendendo? É isso. Você acha que a burguesia vai considerar trabalhador? Mas não vai, nunca considerou e não vai considerar, a não ser que para servir de busca de canhão para eles. Aí é outra coisa. Uhum. Mas nós tivemos no Império, é importante falar, né? A institucionalização de um poder local. Depois da independência, certo? Você teve uma Constituição, a famosa Constituição de 23, né? Teve Constituição, leis, certo? Mas, vamos deixar claro, certo? Até 1888, formalmente, com algumas mudanças, os trabalhadores eram escravos. Escravo não é gente para eles, certo? Então, você tem a emergência de um Estado mais organizado, certo? Mas esse Estado não implicava, a partir da independência que eu estou falando, né? Adeus colônia agora. Não, o Uhum. Estado não contemplava direito de trabalhador, o trabalhador fundamentalmente era escravo. Tinha gente no comércio, por ali e tal. Essa lei, essa classe média urbana e tal, era submetida a uma violência policial, que inclusive é retratada na literatura, certo? Principalmente de um Lima Barreto, por exemplo, não de Machado de Assis, vocês falam muito, Machado de Assis era um burguesão, mas de um Lima Barreto, certo? Por exemplo, de um Raul Pompeia, certo? Eles eram massacrados por um Estado policial, né? Você encontra, certo? Mas você tem escravidão até o final do século XIX, praticamente escravo não é gente. Certo? Portanto, isso é importante estar ligado com aquela pergunta que o camarada Márcio fez. A independência foi fajuta, porque há diferença, isso é fundamental entender do ponto de vista político-ideológico, há diferença dos países demais da América Latina, inclusive, a independência do Brasil formal,
a constituição do Estado próprio local, a independência do Brasil não implicou a abolição da escravatura. Isso é importante. É importante, Aí Léo. você vê um sentimento nacional nos outros países, certo? Correto, um sentimento de pertencer a um coletivo político, a um ente político nacional criado também pelos trabalhadores, que fundamentalmente beneficiou os trabalhadores ao decretar o fim da escravidão. No Brasil, não. O sentimento, hoje, predominante, eu vou voltar a isso, predominante no Brasil é um sentimento de pátria vazio, bem propenso a oportunismo de toda maneira. Olha o Bolsonaro aí falando em Brasil acima de tudo, essa coisa, essas fajutices que ele fala. Certo? E o próprio Lula também, que o Brasil isso, é soberano. Ô, seu Lula, tenha dó, cara. Bem, a pátria. Então é importante essa diferença do Brasil para os demais países da América Latina. A pátria existe para os privilegiados. Para os de baixo não existe. A diferença da Venezuela, Colômbia, Chile, Peru, etc. e tal. Argentina e tudo. O Brasil não, é diferente. Eu não estou inventando essa teoria. Essa teoria foi formulada, entre outros, já falei aqui, por um pesquisador indiano respeitadíssimo chamado Ajaz Ahmad. Certo? Certo? A questão nacional é diferente. Aliás, na Venezuela, tem um companheiro chamado Otto van der Velde, membro do Partido dos Trabalhadores, que tem um trabalho, um estudo importante sobre a questão nacional. Certo? Agora, aqui no Brasil, leva tudo, né? Como a gente sabe. Tem consequência. Sem consequência. O século XX teve uns processos complicados de formação da identidade nacional, da economia, em função das guerras mundiais. Sempre foi um país dependente em função das guerras mundiais do século XX. Né? Houve consequências sérias no Brasil. Uma delas foi aquela primeira substituição de importações. Essa substituição de fato, criou uma burguesia nacional. Uhum. Chegou um determinado momento, houve choque, por exemplo, a questão da remessa de lucros, certo? A disputa do mercado por uma burguesia que cresceu, certo? Os Matarazzo da vida, nacional, houve choque com os interesses externos, do imperialismo externo, dos países centrais. Aí vem o golpe de 64, que falou economia independente, não. Economia distribuidora, como queria o Jango, não. Nós queremos uma economia alinhada aos interesses das matrizes imperialistas que jogue o povo na miséria e que cria essa classe média para o mercado mundial. Certo? A produção mundial criou. Foi isso que aconteceu, muito simples. Você pega a origem das contradições, certo? O latifúndio sempre alinhado com o capital estrangeiro, certo? E você tem o golpe de 64, que aí a economia brasileira é alinhada, assim como uma peça, que tem um jogo de armar, que eu esqueci o nome, uma peça que você coloca ali nos endereços do Lego, né? Sei lá como é que chama. Não é Lego, não. Tem um jogo assim. As peças vêm tudo tortas, assim, você coloca lá e encaixa,
perfeitamente. É isso. Foi o que aconteceu. Verdade. Então, é disso que se trata. E o que fizeram os gestores da ditadura? Como eu falei, reprimiram a esquerda. Certo? Sim. Então, o que faz a burguesia? Você vai fazer política obrigado? Eu fiz e sofri as consequências, não foram poucas. Vai, e daí? Qual o problema? Você vai porque quer, cara. Eu não reclamo nada. Eles deviam me pagar os tempos, mas pagam a merda. Certo? Claro. Os tempos que eu passei com essa. Bem, deixa para lá. Mas companheiros perderam, muitos camaradas perderam a Sim, vida. sem Conheci dúvida. vários e vários e vários deles. Respeito até onde alguém pode respeitar alguém, certo? Mas, como eu disse, quem entra na chuva é para se molhar. Agora, o fato central é esse, certo? Esse é o fato central, certo? A ditadura se impôs não somente e nem principalmente para combater a esquerda. Aqui para nós, no caso brasileiro, o caso Uhum. argentino é outro. Não somente para isso, que era muito fácil. Nós éramos muito fracos na época, André, por causa dessas heranças estruturais. Uhum. Nós éramos muito fracos. Não precisava, mas precisava para manter esse arroxo, esse processo de acumulação capitalista excludente que lançava as massas à miséria e criava uma classe média fluente, capaz de consumir coisas igual à classe média da Bélgica. É disso. Essa é a questão central da ditadura. Quem não quiser, que não veja. Porque não tinha democracia, porque não tinha voto, porque não tinha. Mentira! Porque não tinha produção cultural. Tinha mais do que hoje, mas muitíssimo mais. Uhum. Foi na ditadura que surgiu Glauber Rocha, Chico Buarque, outros. Estou falando os conhecidos, certo? Uhum. Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Caetano e o Gil, vamos falar esses dois que passaram para o outro lado, certo? Sérgio Ricardo, gente é do Lobo, gente de nível altíssimo que contribuiu com a Uhum. cultura. Cartola apareceu durante a ditadura. Não teve produção artística cultural? Claro que teve. O Teatro Opinião, Arena, Teatro de Arena, Cinema Sim. Novo. Então, por favor, vamos falar sério. Bem, do ponto, bem rápido, André, já está 58, mas falta ideologia. Eu falei que era economia, política e ideologia. Na colônia, enquanto ideologia, de lado, ideologia política, especificamente aquela Uhum. palhaçada de metrópole, e até o fim do Império, o que prevaleceu, o que prevaleceu foi uma ideologia religiosa medieval, assustadoramente conservadora, sob todos os aspectos, repressora, certo? Mentirosa, certo? Uma coisa conservadora até a alma. Todos encontram para isso. É isso. Não precisa ir longe. Não precisa ir longe. Depois você tem a emergência do século XX.
Aí você teve, como eu disse, algumas interferências, conexões da economia com a política e com a situação externa, certo? Mas, no geral, certo? O que se poderia chamar, certo, de uma tentativa de ruptura, certo? Não veio com Getúlio no primeiro governo, certo? Uhum. Mas no segundo governo Getúlio. Aquela coisa da CLT que eles fizeram com os direitos é que ele pegava uma parcela muito pequena dos Muito trabalhadores, pequeno os trabalhadores, né, Léo? Muito pequena. pequena, e era a justiça do trabalho, era a justiça dos patrões, certo? Alguns ganhos aqui, outros, mas depois, digamos, o 13º veio depois, por exemplo, e aí eu tenho que ressaltar o papel do João Goulart como ministro do Trabalho no segundo governo Vargas. Aí você teve algum avanço no sentido de um termo que o Chaves usava muito, de dar protagonismo ao proletariado. Aí o negócio ficou feio, certo? Foi essa ameaça, certo? De emergência como sujeito político do proletariado em 64 que levou ao golpe do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico, aquilo que eu falei há pouco. Né? Mas o proletariado, o movimento, embora um movimento reformista, não revolucionário, o movimento, aquele que o Marx chamou de classe em si, o proletário emergiu, falou, opa, nós somos gente, mas a burguesia, o imperialismo falaram, não, não são, vocês vão ser máquina de produzir louco para a burguesia. É isso que vocês vão ser, e deram o golpe, integrando o capitalismo. Um dado importante do século XX, bem rápido, é a emergência dos meios de comunicação de massa. Primeiro Sim. com rádio, o jornal já existia, mas sem essa força de massa. Aliás, não existia uma urbanização que fizesse surgir, porque o chão dos meios de comunicação de massa, isso é a urbanização, né? O material sempre determinando para E ela nós. mesma, né, Léo, conformada como indústria cultural, né, naquilo que a Adorno e Horkheimer falam, né? É disso que eu ia falar. Ou seja, exatamente, é isso que você falou. É uma capacidade de embrutecimento. Eu peguei a era do rádio, né? Finalzinho da era do rádio, mas peguei, certo? E vi a televisão nascer e o que ela fez. É uma coisa brutal de enquadramento das mentes, de fabricação de mentes conservadoras, preconceituosas, enganadoras. Teve um tempo que as novelas colocavam empregadas negras nas casas da burguesia, a empregadas ensinando filosofia para as. Isso é certo? Dando regras de comportamento, certo? É homenageando as empregadas de um cinismo. Eu já ia falar filho daquilo, mas é isso mesmo, isso é de um cinismo. As trabalhadoras domésticas do proletariado são exploradas até a alma, inclusive sexualmente, pelos filhos da burguesia. Que Verdade. papo é esse de empregada que está ensinando? Onde é que elas. Você entendeu? Isso que a gente chama de indústria cultural, no caso de cinema, televisão, etc., até propaganda pode ser colocada como indústria cultural, aquilo que determina comportamentos, certo? A partir de situações materiais, é claro. Essa indústria cultural formou e forma, certo? Pessoas do proletariado, inclusive, certo? E a maioria do proletariado, pessoas conservadoras. Fundamentalmente, se você me mandar
certo? Dizer uma palavra só, eu digo: o império do individualismo, do misticismo, da mentira. Cara, esse povo da mídia, todos os jornais, etc. e tal, tem, como eu disse para meus amigos, e falo assim aqui com os amigos mais próximos, eu vou falar agora que eu acho até interessante. Eles têm que torcer para não existir céu. Porque se existir céu, vai existir inferno. E é para o inferno que eles vão. São pessoas cruéis. O diabo nem engraxa o sapato deles. Eu fiquei sabendo hoje que o William Bonner, aquele picareta, sem lei, sem alma e sem mãe, aquele William Bonner, ganha R$ 900 mil por mês. Isso da Globo. Que aquele César Tralli, a quem eu chamo de mordomo de filme de terror, aquele ganha R$ 300 mil por mês. Nenhum desses comentaristas e jornalistas, eu fui jornalista há muito tempo e sei, não ganha menos de 100 mil, esses do topo. Aqueles medianos, 40. Agora, os foca 500, eles exploram até a alma e tiram o couro, certo? Fora a corrupção. André, você não sabe como eles são corruptos e corrompidos. Ninguém me contou isso, cara. Eu trabalhei na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo, corruptos. A grande maioria dos grandes jornalistas é formada por corruptos, pessoas que se vendem, mas independente de ganhar o dinheiro, eles vendem a alma, cara. Eles vendem a sua própria alma, certo? Não, aquele personagem do Goethe, o Fausto, né? Eles vendem a alma ao demônio. Eu sou materialista, né, claro, mas é essa imagem que ocorre. Eles abrem mão de qualquer princípio moral, de qualquer princípio de generosidade, de qualquer compromisso com a verdade. E é isso que resulta. Certo? Temos que dizer isso. Nós temos que achar um meio de fazer denúncias mais claras desses vagabundos. E é de tudo isso que a gente fala quando o MM5 definiu o conceito do Brasil como um país onde predomina um fascismo estrutural. É daí que vem as coisas. E daí vem os morticínios. E daí vem as chacinas. Acabou o tempo. Obrigado aí, camarada, pela explanação. Acho que deu para compreender, ter uma visão mais aprofundada no programa de hoje, né? Sobre as questões que foram colocadas no programa anterior, né? Questões estruturais, a formação social brasileira, né? Acho que é uma profunda essa reflexão. Quero agradecer o suporte do Tiago, a participação do João Renato, do camarada Márcio Gabriel e de todos que venham assistir esse programa. Quero, como eu faço ao final de cada programa, pedir àqueles que ainda não o fizeram que se inscrevam no nosso canal do Movimento Marxista 5 de Maio no YouTube e que também nos sigam no Instagram. Se o Thiago puder botar isso, o Instagram está aí. Entendeu? Movimento Marxista 5 de Maio. É isso. Boa noite, Léo. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Até quinta. Até quinta.